No transcurso dos séculos, nos momentos mais prementes da humanidade, sempre tem aparecido sob diferentes nomes um divino Filho de Deus a fim de ajudar os homens. Foi assim que o Cristo encarnou no Mestre Jesus para dar início a um segundo ciclo na evolução espiritual do mundo. Do mesmo modo, o Messias virá a assinalar o terceiro período, iniciando uma nova religião mundial. No próprio Evangelho é relatada a cena do último encontro do Cristo com os seus discípulos, ocorrida nas margens de um lago da Palestina. O Mestre explica a Pedro que a sua missão como chefe da Igreja não será definitiva e terminará pela morte, tomando o outro o seu lugar. Pedro pergunta depois sobre a sorte de João, e o Cristo responde-lhe, designando o discípulo amado: Este eu quero que fique até que eu volte. Que tens tu com isso? Daqui se depreende, como assinalou a teoria joaquimita, que a Igreja de Pedro, a do Filho, não é a definitiva e deverá um dia ser substituída pela de João, a do Espírito Santo. A Igreja de João tem permanecido oculta, até que eu volte, como disse o Cristo. Portanto, é a sua segunda vinda que irá assinalar a terceira era. O encoberto é afinal o nome com que Fernando Pessoa, António Vieira e o Bandarra designam o Cristo que ainda se não manifestou. Permanece encoberto pelo nevoeiro que caracteriza este período de crise, em que a visão dos homens se tornou baça pela confusão dos sentidos. As novas descobertas de que fala Fernando Pessoa terão que partir, como as anteriores, de uma base interna, espiritual. Há que dissipar primeiro o nevoeiro da alma, abrir a janela da terceira visão e reconhecer a presença do Cristo interno, que está em nós, como esteve no Mestre Jesus. Só assim se poderá dissipar o nevoeiro externo, que envolve o mundo materialista à beira do caos. O dia e a hora do reaparecimento do Cristo não foram revelados. Como diz São Mateus, na hora em que menos pensardes, ele virá. No entanto, foram descritos os sinais do fim dos tempos que precedem a sua vinda, e eles tornam-se evidentes neste final do século XX. O fim dos tempos não é, contudo, sinónimo do fim do mundo, mas sim e apenas do final de uma era. A transição poderá ser violenta, mas, segundo Fernando Pessoa, a própria morte é apenas a curva da estrada, cuja continuação se não vislumbra, mas existe. As provações são fator de crescimento espiritual. E esta crise final poderá conduzir a uma mais ampla visão, capaz de enxergar a própria luz do sol descoberto, o Cristo Redentor da terceira era. Este Cristo que retornará não será igual ao Cristo que aparentemente partiu. Durante os 2000 anos que passaram, foi ele o guia supremo da Igreja Invisível, composta de discípulos de todos os credos. Reconhece e ama aqueles que, não sendo cristãos, mantêm a sua lealdade aos fundadores das respectivas religiões, Buda, Maomé e outros, sem quaisquer barreiras religiosas na sua consciência. Então será instaurada definitivamente a fraternidade universal. Fernando Pessoa foi o seu derradeiro profeta, e a mensagem é o anúncio não só do reaparecimento do Cristo, para continuar a tarefa que iniciou há 2000 anos na Palestina, mas da missão de Portugal, estreitamente ligada a essa vinda e para a qual intentou preparar-se ao longo da sua história. Porque o local elegido, e a partir do qual se fará a reaparição do encoberto, será a Lusitânia, a terra da luz.
Atualmente, Portugal, centro espiritual do mundo novo, o Quinto Império.